Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender uma técnica super inteligente de auto-tuning, ou seja, regulagem automática dos parâmetros do nosso controlador PID. Vamos ver como ela funciona? Bom pessoal, como você já sabe, fazer a regulagem dos parâmetros do controlador PID não são tão fáceis assim. No entanto, existem algumas técnicas usadas aí na literatura para pelo menos dar uma boa estimativa de bons parâmetros para o nosso controlador. Quem nunca viu aquelas tabelinhas de Ziegler-Nichols ou então de Cohen-Kuhn e assim por diante, não é verdade? Mas hoje nós vamos ver uma técnica que ajusta automaticamente os ganhos e obtém para a gente os melhores ganhos locais possíveis para o nosso controlador. E essa técnica se chama Twiddle. E Twiddle é uma técnica muito interessante porque ela faz o ajuste exatamente da maneira como você faria. Ou seja, é uma técnica bio-inspirada, inspirada na vida. Ou seja, ela tenta imitar justamente aquilo que nós fazemos por meio de tentativa e erro quando nós vamos fazer algum ajuste de algum controlador. E para você entender essa técnica, basta lembrar o que você faz quando você ajusta um controlador na mão mesmo, na tentativa e erro. Você faz o seguinte, você coloca alguns parâmetros iniciais, não é verdade? E roda o seu sistema, sua simulação, por exemplo, e vê o que deu. E aí, baseado no que deu, você vai fazer o quê? Ajustes, ou seja, aumentos ou diminuições, não é? Nos parâmetros de acordo com o que você acha que está funcionando melhor ou pior. E conforme você vai chegando em parâmetros cada vez melhores, os seus ajustes passam a ser o quê? Cada vez mais pequenininhos, não é verdade? Pois é exatamente isso que o Twiddle faz. Ele é um algoritmo que imita o nosso comportamento na tentativa e erro. E isso é um comportamento muito bacana e você vai ver que ele consegue fazer a regulagem dos parâmetros PID de uma maneira muito legal. Twiddle significa que um parâmetro irá ficar o quê? Saltando para cima ou para baixo de um determinado patamar. É justamente o quê? É justamente o processo de ajuste. Tudo bem? E como o Twiddle é uma imitação do que nós faríamos, nós vamos precisar justamente do que nós precisaríamos para fazer esse ajuste, que é uma simulação completa do nosso sistema. Qualquer sistema que você for, no caso, utilizar, tudo bem? No nosso caso aqui, é um controle PID por nosso robô diferencial, não é isso? Bom, o Twiddle, como é uma imitação do que nós faríamos, ele vai então começar de algum lugar, certo? E começar de algum lugar quer dizer algum set de parâmetros, tá? Então, nós vamos começar os nossos parâmetros KP, KI e KD de algum lugar, para que nós possamos ter uns parâmetros iniciais para o algoritmo poder ajustar, tudo bem? Falando em ajustar, o que nós fazemos? Nós alteramos o valor um pouquinho, não é verdade? Ou para cima ou para baixo, para ver o que acontece, não é? Se melhora ou se piora. Muito bem, nós vamos ter esses pequenos parâmetros de ajuste também. Nós vamos ter os pequenos parâmetros de ajustes para cada um dos parâmetros do nosso controlador individualmente. Além disso, o que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte, nós fazemos com que este parâmetro, não é, de ajuste não seja sempre o mesmo, não é? Às vezes a gente faz ele grandão, às vezes a gente faz ele pequenininho, e normalmente a gente faz ele grandão no começo, e conforme nós vamos ajustando e melhorando, né, os nossos resultados, ele vai decrescendo, não é verdade? Não é isso que a gente faz? No final, quando os parâmetros já estão bem ajustados, a gente não faz pequenos ajustes pequenininhos? Pois muito bem. Então isso quer dizer que esses parâmetros que nós colocamos, eles vão ter que variar conforme as simulações forem apresentando seus resultados. Para fazer esta variação, nós vamos ter uma porcentagem, ok? Então esta porcentagem vai ser justamente o quanto nós variamos esses nossos parâmetros de ajuste, tá? Bom,
tendo essas três coisas então, os parâmetros, o ajuste dos parâmetros e uma porcentagem para variar os ajustes, é tudo que a gente precisa para imitar o nosso próprio comportamento, tudo bem? Então, a partir de agora, a gente vai colocar o nosso comportamento dentro de um algoritmo. E a gente funciona da seguinte maneira. Primeiro, a gente pega um dos parâmetros, por exemplo, o primeiro, KP, certo? E ele está em um determinado patamar. A gente vai ajustar ele, não é verdade? Então, a gente vai fazer a soma daquele ajuste do nosso parâmetro, certo? Então, ele vai aumentar, tudo bem? A partir disso, a gente vai, então, ver se isso funcionou. Como é que a gente vê se isso funcionou ou não? A gente faz a simulação do processo, tudo bem? Fazendo a simulação do processo, nós vamos, então, coletar dela algum parâmetro de erro que nos seja interessante. E isso, claro, depende da missão que a gente quer cumprir, tudo bem? Depois a gente vai dar um exemplo, mas tenha em mente que você vai extrair da simulação algum tipo de erro, tudo bem? Muito bem. Dessa maneira, a gente vai comparar, então, com os erros que a gente tinha anteriormente, certo? Ou seja, se melhorou ou se piorou. O que quer dizer, geralmente, melhorar? Quer dizer obter um erro menor do que o que a gente tinha, não é verdade? Então, o que vai acontecer é o seguinte, se o erro que a gente obteve agora, com esse ajuste que a gente acabou de fazer, for melhor do que o que a gente tinha antes, ou seja, o erro ficou menor, então o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar este erro que a gente obteve agora como sendo o melhor desde então, tudo bem? E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai pensar da seguinte maneira, poxa, se eu aumentei o parâmetro daqui para cá e a simulação melhorou, quer dizer que eu estou indo no sentido correto de atualização. Então, para eu acelerar o processo, não é, de convergência, ou seja, de chegar logo no meu resultado final, eu vou fazer com que o meu ajuste dos parâmetros fique ainda maior. Ou seja, se eu estou indo naquela direção e está tudo dando certo, eu quero ir ainda mais rápido, tudo bem? E então eu faço com que esse ajuste cresça de acordo com aquela porcentagem que a gente definiu anteriormente. Tudo bem? Mas pode acontecer desse ajuste que a gente acabou de fazer não ter dado certo, ou seja, piorou a nossa situação. Não é verdade? Isso pode acontecer. Se isso acontecer, ou seja, se os nossos erros obtidos agora ficaram maiores do que os erros que a gente tinha no passado, o que a gente vai fazer? Bom, agora a gente vai pensar assim, ó. Então, eu aumentei para um lado, deu errado. Vou tentar aumentar justamente para o outro, tá? Então, eu vou tentar ir para o outro lado agora, para o outro sentido, tudo bem? Então, a gente pega e usa o ajuste que a gente tinha dado no nosso parâmetro para ir para cima, não é? Então, a gente dá esse ajuste duas vezes negativo, ou seja, um para baixo, e ele volta onde ele estava, e mais um para baixo, né? E aí a gente vai agora, não é, para o sentido oposto. Tudo bem? E aí a gente vê o quê? A gente vê se melhorou dessa vez. Ou seja, a gente executa a simulação e obtém os erros novamente. Aí podem acontecer duas coisas outra vez, não é verdade? Pode ter dado certo ou pode ter dado errado. Bom, se deu certo, ou seja, se dessa vez, em vez de ir para cima, eu fui para baixo, e os erros melhoraram, ou seja, diminuíram com o que eu já tinha anteriormente, então eu falo, legal, agora deu certo. Então eu vou armazenar novamente este erro que eu obtive agora como sendo o melhor de todos, e vou aumentar de novo, não é, o meu índice de alteração dos parâmetros, ou seja, né, o meu DK. Tudo bem? Porque quer dizer que agora eu encontrei o sentido correto de ir, então eu quero ir cada vez mais rápido. Tudo bem? No entanto, pode ter dado errado. Ou seja, eu fui para cima, não deu certo. Eu fui para baixo, não deu certo também. E aí, o que a gente faz nisso? Bom, normalmente o que a gente faz é o seguinte, a gente volta então para onde a gente estava, que aqui é o quê? O melhor possível, não é verdade? Até então, não é? Então a gente volta para o nosso ponto inicial e pensa da seguinte maneira, talvez eu esteja indo muito de uma vez só.
E se em vez de eu ir tudo que eu estava indo, eu for menos, não é? Talvez eu encontre uma situação melhor no meio do caminho, não é verdade? Então, o que a gente vai fazer nessa situação? A gente vai pegar os nossos parâmetros de variação, não é? E pegar o tanto que ele tem no momento e decrementar o quê? A porcentagem, ou seja, a gente vai diminuir esse parâmetro, para que da próxima vez que a gente for alterar os parâmetros do P&D, para a gente não ir muito para cima ou muito para baixo, a gente vá menos. E é isso que a gente faz na prática. Talvez você nunca tenha se dado conta, mas é justamente isso que nós fazemos ao tentar fazer o quê? Ao tentar regular algum tipo de controlador, por meio de tentativa e erro, não é verdade? Então, o Twiddle é a tentativa e erro nossa implementada por um computador. O computador vai fazer o que a gente faria, só que muito, muito mais rápido. Tudo bem? E a gente vai ficar, então, fazendo essa atualização, o Twiddle, por um bom tempo, até a gente conseguir os melhores parâmetros. E como é que a gente sabe que a gente chegou nos melhores parâmetros? Ora, veja bem, como é que a gente sabe que nós chegamos nos melhores parâmetros quando a gente está fazendo ajuste? Quando a gente para de fazer ajuste, não é verdade? Ou seja, esses parâmetros, né, de alteração dos nossos parâmetros do controlador, eles tendem a ficar o quê? Cada vez menores, cada vez menores. Por quê? Porque com o passar das nossas iterações, né, da nossa otimização, as simulações vão ficando cada vez melhores, cada vez melhores. E quando não houver mais ajuste, a gente chegou onde a gente queria. Então basta somar a toda iteração, nós vamos somar o valor de todos esses parâmetros de ajuste. Enquanto eles não ficarem, a soma deles, né, menores, tá, do que um determinado limiar aí que a gente decidir, tá, a gente não para de fazer a atualização. Quando eles ficarem tão pequenininhos, né, que não há mais basicamente atualização nenhuma, ou seja, né, onde nós estamos é ali que nós ficamos, então nós chegamos no final da nossa otimização. Não é legal? Pois muito bem. Esse daí, então, é o pseudo-algoritmo do nosso Twiddle, tudo bem? Você pode ver que é justamente o que nós descrevemos verbalmente. Mas bom mesmo é quando a gente coloca na prática, não é verdade? Pois muito bem, vamos colocar o Twiddle na prática agora. Bora programar. Muito bem, pessoal, vamos colocar o nosso Twiddle na prática, ok? Bom, em primeiro lugar, antes de discutir o próprio Twiddle, eu quero mostrar para vocês a simulação do processo, nosso simula processo, tudo bem? No simula processo, nós vamos calcular um erro, tudo bem? E o erro vai ser justamente o seguinte. Se lembra que quando nós temos dois pontos, o ponto de partida do robô e o ponto de chegada do robô, nós temos então uma linha que liga os dois, e nós estávamos considerando que essa linha era o melhor caminho que dava para passar, justamente porque nós estávamos planejando essa linha o mais longe possível dos obstáculos, então ele era o caminho mais seguro, e também, se você parar para pensar, não é? A distância entre dois pontos é a menor distância possível entre eles, não é? A linha entre eles, que é justamente o quê? O caminho mais curto, logo, provavelmente, o mais rápido, não é isso? Então, essa linha é o melhor caminho e nós gostaríamos que o robô passasse justamente por ele. Tudo bem? Pois muito bem. Como é que nós vamos medir isso, então? Bom, tendo dois pontos, não é isso? Tendo o ponto de partida do robô e o ponto de chegada, nós conseguimos formar uma reta, não é? Por meio da equação da reta, não é isso? E tendo a reta e tendo o ponto que representa o robô a todo instante, nós temos como fazer o seguinte, nós temos como calcular a distância do ponto até a reta, tudo bem? E o que nós queremos, então? Bom, então nós vamos chamar essa distância do robô até a reta, tá, de erro, tá? E ao longo de uma navegação, né, o robô vai sair do ponto inicial, chegar no ponto final, ele vai, né, sair dessa reta várias vezes, quando os parâmetros não estiverem bem calibrados. Concorda? Pois muito bem, essas distâncias vão aumentar, vão diminuir.
e nós vamos somar todas elas ao longo da nossa navegação e no final das contas vamos tirar a média. Essa média vai ser então o nosso parâmetro de quão bem, não é, o robô está indo nessa simulação. Se a média for pequenininha, significa que o robô ficou a maior parte do tempo próximo da linha que nós queríamos, ele foi bem. Se a média ficar grande, significa que ele ficou a maior parte do tempo longe dessa linha, não é? E ele foi mal, tá? Então, nosso objetivo é minimizar este erro. E ao minimizar este erro, nós vamos estar fazendo com que o robô navegue sempre próximo dessa linha. Tudo bem? Só acrescentei aqui, então, um armazenador do ponto inicial para que nós possamos calcular a reta. Tudo bem? E a partir da reta, nós possamos calcular o erro, que é a distância do robô, do ponto que representa o robô, até a reta. Tudo bem? E o restante, olha só, vou passar rapidinho aqui, é justamente o que você já está acostumado, ou seja, a simulação de um controle PID para o nosso robô de um ponto até outro. E é só isso. Tudo bem? Muito bem. Vamos olhar o Twiddle, então. Bom, o Twiddle é justamente o que a gente descreveu. E eu vou deixar aqui para você, ó, vou até maximizar rapidinho aqui para deixar mais espaço em branco para eu colocar as coisas, tá? Então eu vou deixar justamente o pseudo-algoritmo para você ver que é exatamente igualzinho que nós vamos implementar aqui. Então olha só, a gente inicia os nossos parâmetros de algum lugar, vou iniciar tudo zero, tudo bem? Tem os nossos ajustes aqui dos parâmetros, né, os diferenciais, vou iniciar como sendo tudo 1, você pode variar isso depois para ver os diferentes efeitos. E tem um xi aqui, que é justamente a nossa porcentagem para variar justamente quem? Os parâmetros diferenciais, tudo bem? A ideia é que esses caras aqui, ó, converjam para zero, ou seja, quanto menores eles forem, menos ajuste a gente dá aqui nos nossos parâmetros, tá? Então quer dizer que melhor está funcionando a nossa simulação. É isso. Então vamos lá. Tem um limiar de finalização aqui, ou seja, eu vou fazer a soma, né, dos nossos parâmetros aqui de variação. Quando a soma deles der menor do que esse valor aqui, eu paro. Tudo bem? E aí a primeira vez que eu calculo, então, o erro, tudo bem? Então, olha só, eu vou calcular justamente com os parâmetros que estão aqui, estão todos zero, tá? E esse daqui vai ser o meu primeiro erro de todos. Como ele é o único existente, ele é o melhor de todos, não é verdade? Pois muito bem. Então, ele é o nosso primeiro parâmetro de erro, tá? E aí a gente começa, então, eu só tenho um contadorzinho aqui para a gente contar as iterações, nada demais, tá? Então a gente começa a nossa otimização via Twiddle. Então vamos lá, ó. Para cada um, né, dos nossos parâmetros, tá? E no caso tem 3, né, o KP, o K e o KD, para cada um deles nós vamos fazer o quê? Veja bem, veja como é igualzinho o que nós, né, discutimos que seria. Então vou lá, aumento o meu parâmetro, tudo bem? Então eu vou jogar ele para cima, tá? Então uma soma. E aí eu simulo o processo para ver o que deu. E vai me dar um erro, tudo bem? Se este erro for menor, ou seja, melhor, né, do que o melhor que eu tenho até então, tá? Então eu vou armazená-lo, vou falar assim, não, agora esse é o melhor de todos, não é? E como a gente imagina que agora a gente descobriu o sentido correto, a gente quer ir mais rápido. Então eu faço o quê? Eu faço o aumento, não é, do meu parâmetro de variação. Tudo bem? Porém, né, caso, né, dê errado, né, se der errado, então a gente pensa, poxa, eu fui para um sentido e não deu certo, vou tentar para o outro, não é isso? Então veja bem, eu vou pegar o meu parâmetro e eu vou, a partir de onde ele está, reduzir 2 vezes a variação, tudo bem? Aí eu vou lá, simulo de novo. Beleza, simulei e obtive um erro. E aí podem acontecer 2 coisas de novo, que é esse novo erro ter dado certo, ou seja, ele ficou menor, logo melhor, que o melhor que eu tinha até então, tá? Se isso acontecer, então ótimo, né? Eu armazeno como sendo o melhor de todos. Agora eu descobri o sentido correto, não é isso? Então eu vou lá e aumento de novo, né, o meu parâmetro de variação. Porém, pode ter dado errado, né? Pode ser que
o erro que nós calculamos, né, ficou maior, ou seja, deu errado de novo. Então deu errado tanto para cima quanto para baixo. Deu errado de todos os jeitos possíveis. E aí, o que eu faço? Né? Então eu faço o seguinte, olha, eu retorno meu parâmetro para o iniciozinho de onde eu estava, ou seja, eu retorno ele para o patamar original, porque ali estava melhor do que ir para cima ou do que ir para baixo, certo? E a gente pensa, poxa, não é? Deve ser então que eu estou fazendo a busca muito grande, então eu vou reduzir a minha busca. E eu vou lá, então faço justamente isso, eu reduzo a minha busca, né, o meu parâmetro de incremento, tá? De quê? De Xi, tudo bem? E é isso, tá? É isso e é só isso. E no final aqui eu só coloco os resultados, tudo bem? Vamos executar então uma vez para a gente ver? Agora vamos ver o nosso objetivo. Então o robô começa de algum lugar, coloquei como sendo a origem, você sabe, pode ser qualquer lugar. E aqui está o nosso ponto objetivo. Nosso ponto objetivo eu estou fazendo ele a partir do quê? A partir do ponto de início, não é? Eu tenho um raio, eu tenho um ângulo, e é justamente isso que eu acrescento no meu ponto de início. E esse é o meu ponto objetivo. Então aqui para um raio de 3 metros, ok? Um ângulo de 45 graus para cima, para começar, por exemplo, não é? Vamos ver o que acontece? Vamos executar o Twiddle. 3, 2, 1. Então a gente está otimizando. Você vê, são muitas rodadas. E depois de mais de 1000 rodadas, a gente vê a nossa simulação finalmente. Aqui o erro que você está vendo está 0, não é verdade? Quer dizer que o robô está em cima da linha verde, tudo bem? Então, o erro 0 quer dizer que ele está justamente em cima, ou seja, o ponto do robô faz parte do quê? Faz parte da reta. Bom, ele começa sempre com a orientação igual a 0, por isso que ele precisou fazer essa pequena manobra aqui no começo, mas rapidamente convergiu, como você pôde ver, ficou em cima da linha e dela não saiu mais por toda a simulação. Ficou jóia, não ficou? Não é? E quais foram os parâmetros que produziram isso? Então aqui, ó, o parâmetro proporcional Kp igual a 8,32, o I 9,37, né, e o D 2,29. Tudo bem? Olha que bacana que é esse algoritmo. Vou mudar a posição objetiva agora para a gente fazer um segundo experimento. Então olha só, vamos colocar 145 graus. Para o outro lado agora, deixa eu só me lembrar se a gente está andando de costas ou não. Então olha só, a gente não está andando de costas, ok? E então quer dizer que o robô sempre vai andar em frente. E vamos ver o que acontece então. Maravilha, depois de quase 850 rodadas, imagine você ter que fazer 850 rodadas de uma vez. A gente vê que o robô faz o movimento dele de ajuste para a linha e continua. Mas olha só que estranho, né? Ele fez um movimento aqui no começo muito esquisitão, tá? Porque ele foi obrigado a se virar. Então eu vou fazer agora com que ele ande de costas. Vamos ver o resultado? Então, ó, basta descomentar então a parte dele andar de costas para o mesmo objetivo. Vamos ver o que acontece? Legal, agora o nosso robô pode andar de costas. Mas veja bem, ele está andando ali meio dançando, né? Olha só, inclusive o parâmetro integrativo, né, saiu negativo, ok? Tudo bem, não tem problema nenhum. Às vezes os parâmetros saem negativos mesmo, tá? Bom, o que acontece é que as velocidades provavelmente angulares estão sendo muito altas, não é? E aí o que acontece é que eu quero penalizar isso daí então. Como é que a gente faria? Olha só, aqui no meu simula processo, como você pode ver, o meu erro, deixa eu maximizar aqui, o meu erro leva em consideração somente a distância do ponto até a reta. E se eu quiser penalizar a velocidade angular? Coloco ela aqui, tudo bem? Olha só, viu só como funcionou melhor? Olha só, agora os nossos parâmetros são diferentes, quase não tem parâmetro integrativo, e o nosso robô, então, teve um comportamento muito mais bem comportado, não é verdade? E se ele fosse nessa navegação só de frente? Lembra que ele fazia uma volta super esquisita? Vamos ver? Então, olha só, eu vou comentar aqui
para que ele não ande mais de costas, tudo bem? Então ele vai ter que se virar. Maravilha! Então ele se virou para o objetivo e aí não precisou fazer toda aquela manobra que nós tínhamos feito. Veja como ele convergiu para a curva de maneira suave. Muito melhor, não é verdade? Ou seja, nós submetemos o nosso robô a muito menos acelerações, não é isso? Especialmente as angulares. Então é isso, pessoal. Nós podemos fazer todo tipo de parâmetros e de penalizações para chegar onde nós queremos. Esse é o Twiddle e ele é muito legal. E bom, pessoal, esse foi o Twiddle. Viu como o pensamento bio-inspirado pode ser muito inteligente? Na verdade, toda a parte de inteligência artificial, e esse é um algoritmo de inteligência artificial, sabia disso? Esse é um algoritmo de inteligência artificial. Todos eles são bio-inspirados, são inspirados na vida, e inspirados em nós, na natureza, em tudo o que nos cerca. Tudo bem? Espero que você tenha gostado e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.